A deputada Caroline de Toni publicou em suas redes sociais uma lista de questões jurídicas relativas ao chamado inquérito de Toffoli, que é conduzido no Supremo Tribunal Federal por Alexandre de Moraes. Caroline de Toni disse: sobre o inquérito número 4781 do Supremo, aberto de ofício pela portaria GP número 69 de 14 de março de 2019, levanto questões estritamente jurídicas que ainda estão sem resposta. 1. Teve como fundamento de sua instalação o artigo 42 e seguintes do Regimento Interno do STF, o que é algo completamente questionável, tendo em vista que o regimento é claro em dizer que serve para investigar infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. 2. Não ocorreu sorteio para designar o seu relator, mas teve o direcionamento para ministro específico, o que ofende o princípio do juiz natural. 3. A ausência de fato específico, pois seu objeto é investigar notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças, infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança do STF, de seus membros e familiares. 4. Apesar de o termo fake news ser utilizado como se fosse crime, não configura crime segundo a lei penal brasileira. 5. O ato de instauração do inquérito não indica quem são os investigados, deixa isso em aberto, como também deixa o procedimento em aberto por tempo indeterminado, sem qualquer satisfação ao titular constitucional da ação penal, que é o Procurador-Geral da República. 6. Diz respeito ao sistema penal acusatório adotado pela Constituição Federal de 1988, garantia do indivíduo e da sociedade, que parte da premissa de isenção e imparcialidade do Poder Judiciário e coloca uma clara separação das funções de acusar, defender e julgar, abolindo o juiz investigador. 7. A ausência de manifestação prévia do Procurador-Geral da República, titular constitucional da ação penal, quanto a todas as determinações de busca e apreensão, censura, exibição de matéria jornalística, etc., o que torna passível de anulação os atos praticados. 8. Omissão quanto ao cumprimento do artigo 224 do Regimento Interno do STF, que manda o relator encaminhar os autos ao Procurador-Geral, que terá 15 dias para oferecer denúncia ou requerer o arquivamento. Ou seja, ao menos para o Procurador-Geral da República, o inquérito não deveria ser secreto. 9. A razão de ainda não ter sido o inquérito arquivado, porquanto a titular da ação penal, a PGR Raquel Dodge, requereu o seu arquivamento em 16 de abril de 2019, momento a partir do qual o seu prosseguimento é manifestamente ilegal. 10. A razão de não ter sido ainda pautada a DPF número 572, que questiona a legalidade do inquérito sob relatoria do ministro Edson Fachin. Queremos saber a posição dos demais membros do STF sobre a ilegalidade do referido inquérito. 11. A determinação de oitiva dos acusados, sem contudo dar-lhes direito de acesso ao inquérito, o que viola a súmula vinculante número 14 do próprio STF, que autoriza o advogado do acusado ter acesso aos autos em razão do princípio constitucional da ampla defesa. 12. O PGR requereu ao ministro Fachin que determine a suspensão do inquérito até que o mérito da DPF seja analisado pelo plenário do STF. Isso é uma importante sinalização de que o PGR aparentemente vê irregularidades no inquérito. 12+1. A Constituição determina que quem tem o dever de julgar os ministros do Supremo por suposto crime de responsabilidade é o Senado Federal. Eventual crime comum deve ser denunciado pelo Procurador-Geral da República e julgado pelo próprio STF. A deputada Caroline de Toni publicou também a manifestação da ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito em 16 de abril de 2019. Ouça.
A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos princípios do devido processo legal e do sistema penal acusatório estabelecidos pela Constituição de 1988, vem promover o arquivamento deste inquérito. 1. Há cerca de 30 dias, este inquérito foi instaurado de ofício pelo presidente do Supremo Tribunal Federal por meio da Portaria GP número 69, de 14 de março de 2019, nos seguintes termos. Abre aspas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, no uso de suas atribuições que lhe confere o regimento interno, considerando que velar pela intangibilidade das prerrogativas do Supremo Tribunal Federal e dos seus membros é atribuição regimental do presidente da Corte, considerando a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, resolve, nos termos do artigo 43 e seguintes do Regimento Interno, instaurar inquérito para a apuração dos fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão. Designo para a condução do feito o eminente ministro Alexandre de Moraes, que poderá requerer à presidência a estrutura material e de pessoal necessária para a respectiva condução. Fecha aspas. No dia seguinte, 15 de março de 2019, com fundamento no sistema penal acusatório de matriz constitucional, requeria ao ministro relator informações sobre o objeto específico deste inquérito e sobre a apuração em exame. Os autos ainda não vieram ao Ministério Público Federal. Notícias publicadas em diferentes meios de comunicação, inclusive hoje, anunciam o cumprimento de medidas cautelares penais sujeitas à reserva de jurisdição, sem prévio requerimento nem manifestação determinada por lei desta titular constitucional da ação penal, seja em relação aos parâmetros legais e objetivos que condicionam o deferimento da medida cautelar, seja em relação ao controle externo da atividade policial, que são atribuições constitucionais do Ministério Público. Há também notícia de proibição de exibição de matéria jornalística por ordem judicial emanada deste inquérito, sem manifestação prévia do titular da ação penal. É necessário reiterar ainda que não foi solicitada manifestação da Procuradoria-Geral da República neste inquérito em qualquer ocasião, na forma determinada pela Constituição e pela lei vigentes. É o breve relatório. 2. A situação é de arquivamento deste inquérito penal. No sistema penal acusatório estabelecido na Constituição de 1988, artigo 129.1, o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal, exerce funções penais indelegáveis e esta exclusividade provoca efeitos diretos na forma e na condução da investigação criminal. O Sistema Constitucional de Proteção a Direitos e Garantias Fundamentais é integrado por regras e princípios que visam garantir segurança jurídica, assegurando credibilidade, confiança e prevenindo arbitrariedade e excesso de concentração de poder em um sistema de distribuição constitucional de atribuições e de freios e contrapesos que instituiu um sistema de justiça orientado a promover paz social. O devido processo legal e o regime de leis adotados pela Constituição integram este sistema de justiça, assegurando que a justiça será feita de acordo com o princípio da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade do juízo, e estabelecendo esses critérios como essenciais e inafastáveis, ou seja, sempre devem ser observados em cada caso concreto, de modo a definir o juízo natural para processar um caso criminal, inclusive mediante impessoalidade na distribuição. Estas normas foram adotadas no ordenamento jurídico brasileiro e de outros países e também no direito internacional dos direitos humanos, cujos principais tratados e convenções foram assinados e ratificados pelo Brasil, tornando-se normas de aplicação obrigatória. O sistema penal acusatório estabelece a intransponível separação de funções na persecução criminal. Um órgão acusa, outro defende e outro julga.
não admite que o órgão que julgue seja o mesmo que investigue e acuse. No exercício da função de Procuradora-Geral da República, tenho defendido de forma intransigente o sistema penal acusatório no Brasil, em centenas de petições encaminhadas à Suprema Corte e inclusive na tribuna do Supremo Tribunal Federal, porque é uma garantia do indivíduo e da sociedade essenciais para construir o Estado democrático de direito. O sistema penal acusatório é uma conquista antiga das principais nações civilizadas, foi adotado no Brasil há apenas 30 anos, em outros países da nossa região há menos tempo, e muitos países almejam essa melhoria jurídica. Desta conquista histórica não podemos abrir mão, porque ela fortalece a justiça penal. O processo penal em um regime democrático como o do Brasil, sob o princípio do sistema penal acusatório, sustenta-se na premissa da isenção e imparcialidade do Poder Judiciário em razão da clara separação das funções de acusar, defender e julgar atinentes à marcha persecutória criminal. O Poder Judiciário tem missão constitucional de guarda da Constituição e do sistema democrático que ela instituiu, pautado na independência e harmonia entre os poderes. O juiz vela pela observância dos direitos e garantias constitucionais na persecução penal e delibera sobre diligências que estão sob reserva de jurisdição, ou seja, aquelas que só podem ser feitas no inquérito se houver pedido do Ministério Público e autorização judicial, porque invadem a privacidade ou a intimidade do indivíduo asseguradas pela Constituição. No Supremo Tribunal Federal, o ministro relator, aleatoriamente escolhido pelo sistema de distribuição regular, é o juiz natural, o juiz garante, responsável por decidir questões legais. Não é o juiz investigador. Juiz investigador existia no sistema penal inquisitorial, abolido pela Constituição de 1988, que o substituiu pelo sistema penal acusatório. Nesta linha de raciocínio, o sistema penal acusatório não autoriza que a condução da investigação penal seja feita pelo judiciário, notadamente quando exclui o titular da ação penal ou quando impõe sigilo a ele na condução da investigação. Estas medidas afrontam o artigo 129, incisos 1, 2, 7 e 8 e o parágrafo 2º da Constituição. Nesta perspectiva constitucional de garantia do regime democrático, do devido processo legal e do sistema penal acusatório, a decisão que determinou de ofício a instauração deste inquérito designou seu relator sem observar o princípio da livre distribuição e deu-lhe poderes instrutórios, quebrou a garantia da imparcialidade judicial na atuação criminal, além de obstar acesso do titular da ação penal à investigação. Na sequência, os atos judiciais instrutórios da investigação e determinantes de diligências investigativas também ferem o sistema penal acusatório e a Constituição. São vícios insanáveis sob a ótica constitucional. Há também afronta à regra do juiz natural, que se estabelece mediante prévia distribuição aleatória do inquérito. O ordenamento jurídico vigente não prevê a hipótese de o mesmo juiz que entende que um fato é criminoso determinar a instauração da investigação e designar o responsável por essa investigação. Além de não observar as regras constitucionais de delimitação de poderes ou de funções do Ministério Público no processo criminal, esta decisão transformou a investigação em um ato com concentração de funções penais no juiz, que põe em risco o próprio sistema penal acusatório e a garantia do investigado quanto à isenção do órgão julgador. Outro aspecto constitucional a ser devidamente observado e enfrentado é a questão da competência constitucional. Segundo a Constituição, em regra estrita e de números clausos, ao STF compete processar e julgar as ações criminais ajuizadas contra autoridades com prerrogativa de foro na Corte. É fato que o ato de instauração do inquérito não indica quem são os investigados. Note-se que a competência da Suprema Corte é definida pela Constituição tendo em conta o foro dos investigados e não o foro das vítimas de ato criminoso. Ou seja, a competência do Supremo Tribunal Federal não é definida em função do fato de esta Corte ser eventual vítima de fato criminoso.
Todavia, é importante pontuar que não há sequer como cogitar incompetência do Supremo Tribunal Federal para esta investigação, uma vez que a portaria que o instaura não aventou a possibilidade de envolvimento de detentor de foro por prerrogativa de função no âmbito desta Suprema Corte, e muito menos que eventual ato pudesse ser correlacionado ou ser resultante do exercício de suas funções, conforme delimitação jurisdicional no julgamento da questão de ordem na ação penal número 937. A competência criminal originária do STF é estabelecida pela Constituição Federal em razão da função pública ocupada pelo agente público em tese infrator, o que não se verifica na espécie. Por último, considero necessário observar que a portaria que instaura o inquérito não especifica objetivamente os fatos criminosos a apurar, tampouco quais seriam as notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. O devido processo legal exige a delimitação da investigação penal em cada inquérito, seja para permitir o controle externo da atividade policial, seja para viabilizar a validade das provas, definir o juízo competente e assegurar a ampla defesa e o contraditório, notadamente em relação a medidas cautelares determinadas pelo juízo processante. A delimitação da investigação não pode ser genérica, abstrata, nem pode ser exploratória de atos indeterminados, sem definição de tempo e espaço nem de indivíduos. O devido processo legal reclama o reconhecimento da invalidade de inquérito sem tal delimitação. Tal delimitação nem de longe equivale a não dar importância concreta a tais fatos delitivos específicos que, uma vez delimitados, devem ser noticiados ao Ministério Público para que, na condição de titular da ação penal, possa requisitar e desenvolver a investigação, contando com o apoio da força policial. Sendo o caso de requerer medidas sujeitas à reserva de jurisdição, demandará ao juiz natural. Registre-se que, conforme a histórica jurisprudência da Corte Constitucional, o arquivamento promovido pela Procuradoria-Geral da República é irrecusável na hipótese em exame. Nas palavras do seu decano, ministro Celso de Mello, abre aspas, como se sabe, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a impossibilidade de esta Corte recusar o pedido de arquivamento quando deduzido pelo Ministério Público, notadamente nas hipóteses como a que se registra no caso, em que o parquê expressamente reconhece a inviabilidade de fazer instaurar, de modo compatível com o sistema jurídico, a concernente persecutio criminis in judicio. Esclareço que, como titular da ação penal, assim que instaurado por ato de ofício este inquérito, no dia 15 de março de 2019, encaminhei a manifestação anexa para pontuar as graves consequências advindas da situação ali retratada. Transcorrido período superior a 30 dias desta instauração, não houve sequer o envio dos autos ao Ministério Público, como determina a própria Lei Processual Penal. Considerando os fundamentos constitucionais desta promoção de arquivamento, registro como consequência que nenhum elemento de convicção ou prova de natureza cautelar produzida será considerada pelo titular da ação penal ao formar sua opinio delicti. Também como consequência do arquivamento, todas as decisões proferidas estão automaticamente prejudicadas. 3. Pelo exposto, a Procuradora-Geral da República promove o arquivamento deste inquérito. Brasília, 16 de abril de 2019. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.